Você está ao vivo. Boa noite, meus diamantes. Hoje uma live mais do que pertinente, importante nesse momento de pandemia. Quem estiver chegando aí, já compartilha aqui, ó. Tem um aviãozinho, já compartilha. Nosso grande amigo Elton, parente, daqui a pouco que está entrando aí. Isa Prado, nossa, quanto tempo! Beijão! Já compartilhe aí que o papo hoje vai ser sobre finanças, investimentos. Já compartilhei para umas 10 pessoas aí, clicando no aviãozinho, que hoje é sobre educação financeira. Isa Prado, nossa, quanto tempo! Quem estiver entrando aí, boa noite. E deixa qual cidade tá teclando, que é importante saber de onde que é a galera que me segue aqui. Enquanto isso, o Instagram tá informando os seguidores aí. Opa! Nosso amigo Elton já tá aqui. Deixa eu aceitá-lo aqui. Vamos lá. Aguardando a entrada. Oi, Lu, boa noite. Opa! Aí Tudo sim, jóia? hein? Grande Elton Parente. Cara que eu sou, olha, grata pelos ensinamentos de marketing digital. Lembra do nosso curso? Caramba! Nosso curso não, Faz um seu tempinho, curso, faz um que me tempinho, deu né? um grande benefício. É, Bom, já apresentei você aqui no começo, o pessoal já deve ter visto o seu currículo aqui sem palavras e eu quero deixar essa live para você aí ficar à vontade e quem tiver perguntas aí, pessoal, pode colocar aqui que o Elton responde para você. Uma boa noite para todos aí. legal, Lu. Primeiro, obrigado pelo convite, né? É sempre Imagina, bom honra. estar trocando ideias, expandindo aí também o que a gente tem de propósito para compartilhar com as pessoas. E ainda mais a nossa amizade que vem desde 2014, 2015, mais ou menos, né? É, exatamente. Tem um tempo aí, né, de nosso negócio de palestras, nosso Nossa, negócio de marketing de rede, né, marketing digital e agora marketing chegamos à educação digital, financeira. Né? exatamente. E é interessante porque assim, esse lado da educação financeira é um lado que, não importa a profissão que a gente esteja, ele vai, se necessário, a gente precisa, mas a gente tem muito pouca educação de verdade nesse sentido, né? Seja na escola tradicional, seja na educação infantil, seja na faculdade. A gente não tem uma preparação para, como é que você lidar com o seu dinheiro de verdade, né? Essa semana mesmo fechei a quarta turma de mentoria desse ano, inclusive a última, Legal. né? A gente não vai ter mais mentoria esse ano nesse formato, mas porque é muito intenso, né? A gente tem que dar acompanhamento para as pessoas. Mas o que ficou bem claro assim na turma é, desde que a gente entendesse o nosso verdadeiro propósito, né, com o trabalho, com a nossa renda, se a gente entendesse, se fosse ensinado para a gente mesmo, a gente poderia começar mais cedo, a gente poderia se organizar mais cedo e fazer o que realmente é a razão para se trabalhar. O que a gente coloca nesse grupo de mentoria é justamente isso, que a razão para a gente trabalhar é colocar o dinheiro para trabalhar no nosso lugar. Né? A Muita razão para gente não sabe disso. A razão para a gente trabalhar é isso, né? A gente tem que trabalhar para colocar o dinheiro para trabalhar no nosso lugar. A gente tem que trabalhar, você sabe muito bem disso, pela sua experiência profissional, para ter nossos investimentos, para ter nossas rendas passivas. Seja de que natureza for, seja renda passiva de negócio, seja renda passiva de investimento financeiro, né? Que você não tenha que trabalhar, né, tanto tempo para ter retorno. E aí, assim a gente, na verdade, principalmente nós, né, brasileiros, a gente tem a ideia de que a gente precisa trabalhar para comprar a casa, para comprar o carro, para comprar a moto, para reformar a casa, né, para pagar os 15 anos da filha, né, para trocar de carro e por aí vai, para comprar isso, para comprar aquilo. E a gente não tem que, olha, eu preciso trabalhar para colocar o dinheiro para trabalhar no meu lugar. Essa é a razão para a gente trabalhar de verdade. Né? Ainda que você não compre a casa, ainda que você não compre o carro, mas você vai poder
morar bem numa casa alugada, você vai poder andar de Uber, né, ou de qualquer outro aplicativo aí, né, para se locomover e vai poder viver bem se o dinheiro estiver trabalhando no seu lugar. Ainda que você não tenha propriedade de coisas, mas você tendo propriedade do dinheiro, você tem o serviço a seu dispor, né? Então isso muda muito, né? Se a gente tivesse a consciência desde cedo, mudaria muito, né? Nossa, se eu tivesse essa informação que você vai passar aí pro pessoal, meu Deus do céu. Não É, precisava ter feito tanto esforço para comprar uma casa, para comprar um carro. é isso, Fica né? aqui calculando. A gente estuda bastante isso e é um detalhe que eu tenho para compartilhar com todo mundo aí, é que assim, na educação financeira, assim como o pessoal da gestão aí da RH reconhece, né, o famoso chá, né, que é competência, habilidades, atitudes, na área financeira é a mesma coisa. Só que não é o conhecimento que faz a maior diferença, não é o conhecimento que causa o maior impacto, é o comportamento, né? Então, no meu estudo aí de doutorado, que eu pesquisei justamente sobre isso, né, e fiz a confirmação disso no intercâmbio, que eu passei lá 4 meses nos Estados Unidos, no intercâmbio, é exatamente no mesmo sentido as pesquisas lá fora, de que não importa se você é um PhD em economia, matemático, né? Não importa o conhecimento que você tem, se você não tem um comportamento de realmente colocar o dinheiro para trabalhar no seu lugar, de realmente fazer com que esses investimentos aconteçam ao longo da vida. E para fazer isso acontecer, como você colocou aí na chamada da nossa conversa, eu tenho que ter uma reserva, né? Então, meu primeiro passo para começar a ter renda passiva, pensar em renda passiva, o primeiro passo é criar minha reserva. Não importa quanto eu ganho hoje, eu tenho que criar o hábito de construir a minha reserva, seja com R$ 20, seja com R$ 50, com R$ 100, com quanto for possível no momento, mas que agora não é importante o valor, o importante agora é o hábito, né? Por mais que a pessoa ela esteja recebendo agora o auxílio, que seja do governo, mas que ela tem o hábito ali de tirar R$ 20 para começar a fazer a reserva dela, ela já vai criar um hábito de fazer isso automaticamente futuramente. E quando puder, aumentar esse valor para que o processo aconteça mais rápido para ela. Então, hoje, Legal. né, a gente fala muito assim, a pessoa tem que gastar menos que ganha. Tá, mas como que faz isso? Né? A primeira coisa é investindo antes de gastar, né? Fazendo sua reserva antes de gastar. Porque se você esperar sobrar, nunca sobra, nunca sobra, né? Então, começa por aí. Então, o que eu precisei justamente confirma isso, a questão do comportamento acima do conhecimento, né? O comportamento ele impacta 3 vezes mais o resultado, o domínio que a pessoa tem das finanças, do que o conhecimento que ela tem em si, né? Seja da área financeira, seja de cálculo, seja de previdência. Não importa os conhecimentos técnicos que ela tem se ela não tiver o comportamento. Isso justifica muito bem porque a gente conhece tantas pessoas que não têm formação e conseguem sucesso financeiro, né? Sim. Isso comprova muito bem esse lado aí. Então, é justamente trabalhar mais esse comportamento. E aí é navegar contra a maré mesmo, porque na maré normal, né, a gente é ensinado que tem que trabalhar para comprar coisas, é ensinado que a aposentadoria deixa para depois, né? E além daquele monte de coisa que a gente carrega da nossa criação, né, de crenças negativas aí em relação ao dinheiro. Então, é Sim. através disso que a gente vem trabalhando esse lado do comportamento financeiro das pessoas para lidar com isso no dia a dia. Por que que eu te chamei aqui, né? Te convidei? Porque, assim, como eu falo de consumo inteligente, né? Então, eu não sou especialista como você em investimento. Eu sou aquela assim, em vez de você gastar R$ 300, você paga R$ 150, né? Então, Isso, aí já pensa que é uma economia, né? Nesse caso, né? Agora, no seu caso, não, você dá consultoria de criar uma reserva de emergência, de multiplicar o dinheiro, aquele pouco que a pessoa já tem, né? Acho isso. E que aí, essa é a sua é, expertise, né? é ela focar na construção de uma riqueza real para ela, né? E aí, quando a gente fala riqueza, cada um tem seu termômetro, né? Tem seu nível de riqueza aí. A Cris Farias, minha amiga coach aí, tá aí com a gente Boa aí, noite, Alexa, Cris. Boa noite, né? Luciana. Luciana, né? Um abraço, gente. Então, assim, como você falou, né? Consumo inteligente. Na verdade, o consumo inteligente é uma parte desse bolo todo, né? E uma parte muito importante, porque tem a ver com os nossos hábitos de consumo, né?
E aí, se você pega consumo inteligente, se você pega comportamento financeiro, você pega investimentos, você vai ter um conjunto de conhecimento para gerar comportamento, né, para chegar nos 3 níveis que a gente chama de segurança financeira, independência financeira e liberdade financeira, né? E, infelizmente, a nossa população aí, ela está sequer na segurança, na maioria, né? A maioria está sequer na segurança. Antes da pandemia, era 54% das famílias endividadas. Durante a pandemia, isso deve estar um pouco mais acentuado, né? Não tem números atualizados hoje. Mas, com certeza, são pessoas que precisam dessa orientação para chegar ali na segurança, para almejar a independência e ter liberdade financeira de verdade. Então, mas assim, o que você fala de consumo inteligente faz muito sentido e conecta muito bem com tudo isso, né? Que é realmente as pessoas terem como uma Já é um principal... começo, né? Já é É, um começo, né? é um começo e assim, Lu, quando a gente fala assim, qual que é a compra certa e qual que é a compra errada? Qual que é o investimento certo e qual que é o investimento errado? Gente, não tem certo ou errado. Tem o seguinte, qual o tipo de comportamento, qual é o consumo, qual é o investimento mais alinhado com o seu objetivo de vida. Então, a primeira coisa que a gente tem que analisar qual é o seu objetivo de vida, qual é o seu objetivo de riqueza, o seu objetivo de sucesso. E aí a sua decisão hoje, tua escolha de consumo, tua escolha de investimento, está te favorecendo, né? Tua escolha profissional, de carreira, de serviço, de produto, de negócio, está te favorecendo nisso? E isso vale, inclusive, para os pequenos comportamentos diários, né? As pequenas compras que a gente faz, isso está te ajudando? É muito mais por aí do que de você dizer assim, comprar casa é errado, comprar carro é errado. Não, não é errado. Se a pessoa ela tem esse desejo e ela tem essa condição, por que não? Né? Agora, as pessoas muitas... Hoje já tem um questionamento de se compra a casa ou se aluga, né? Tem Tem esse muito isso, questionamento. né? Só que quando a gente entra nas finanças comportamentais, não é só cálculo, né? Não é só número. É o desejo da pessoa, é o sonho de vida dela, é o objetivo que ela tem na vida, como que ela se vê futuramente. Então, não é só número, né? Se a gente for só pelo número, comprar casa, principalmente financiada, né? Não seria um bom negócio, né? Hoje ainda, né? Comprar carro, principalmente financiado, não seria um bom negócio, né? Mas isso é pelo número em si, mas não é só número. É comportamento, é objetivo de vida, né? São sonhos também. E aí, se você, por exemplo, se você tem uma reserva financeira, com essa reserva você investiu. Esse investimento hoje paga teu custo de vida. Por que não ter o seu carro zero na loja, né? Ainda que desvalorize, ainda que tenha o custo disso, de PVA e tudo mais. Tá, mas você pode, né? É diferente. A gente não está falando aqui também de gastar sem propósito, sem, né, gastar à toa, e nem de gastar para ostentar, para demonstrar para os outros aquilo que você não é. A gente está falando de Que você acontece ter... muito, né? A gente está falando de você ter hábitos alinhados com os seus objetivos. E que você tenha condições antes de comprar, né? O que as pessoas estão fazendo hoje é comprando antes de ter condição, né? Então, é ter condição antes de comprar. E aí muda muito o cenário, né, da saúde financeira dessa pessoa e de como que ela se vê no futuro, né? Aí o Luiz, o grande amigo, tá com a gente aí também. Marcondes Maila, chegando aqui também. A Luísa, Marcos, bem-vindo, gente. Camila tá com a gente aí também. Gente, obrigado pela Legal, presença de todo mundo aí. Estamos com a Lu aqui, legal. direto de São Paulo, né? Essa Você ponte tá aqui onde em Porto hoje? Velho. Tá em Porto Eu Velho, né? estou em Porto Velho, né? Então tem muito disso, né? Então não tem certo ou errado. Tem assim, o que eu enxergo, o que eu ensino é qual é o seu objetivo. A sua principal bússola é o seu objetivo. Agora, de verdade, até isso, muitas pessoas não sabem qual é o seu verdadeiro objetivo financeiro, né? Quando você fala assim, olha, o que você precisa hoje, né, para você ter sua vida financeira resolvida? As pessoas não têm um número, né? Elas não têm um número para dizer, e se ela disser, vai ser um chute assim total, né? Poucas pessoas têm esse número, né? E só para dar um parâmetro para as pessoas construírem esse número, cada um construir o seu, qual é o seu custo de padrão de vida hoje? Então, é 5 mil, é 8 mil, é 12 mil, não sei. Dependendo do custo de cada um, né? Então, vamos supor que o custo de vida da pessoa é 5 mil reais, né?
que é custo de vida? É pagar todas as suas contas do mês, fazer mercado, né? Comprar aquela pizza, é o seu padrão de vida normal, né? Então, se custa 5 mil, então, para você ter independência financeira, você tem um investimento que renda 5 mil por mês, né? Então, é isso que é o número da independência financeira. Então, as pessoas ela nem têm no radar que número é esse para ela, né? Então, hoje, 5 mil, para você ter 5 mil de rendimento, você vai conseguir isso na poupança com muito mais dinheiro tendo que ser aplicado do que com tesouro direto que rende o dobro da poupança, né? E aí você já baixa a régua aí um pouco da meta financeira. Se você for aprender um pouquinho mais de investimentos, né, e aprender, por exemplo, sobre fundos imobiliários, você baixa um pouco mais a régua do que o tesouro direto. Agora, a pessoa ela vai investir numa coisa só? Não. Ela vai ter que criar uma carteira de investimentos para ela, que essa carteira contrabalanceie riscos e traga para ela os 5 mil que ela precisa para pagar o custo de vida dela. Mas ela precisa ter esse número, né? Então, hoje, com o básico de conhecimento financeiro, ela vai conseguir aí por cerca de 600 mil, né? Com conhecimento financeiro bom, de bom para cima, né? Se ela não tem conhecimento financeiro, ela vai precisar avançar um pouco mais em reserva. Aí você fala assim, mas 600 mil é muito fora da realidade, como é que eu vou chegar a 600 mil? Gente, tem uma coisa muito poderosa, conforme Einstein já falou, chamada juros compostos, né? Então, começa com 20 reais, começa com 50 reais, mas começa e cria um hábito nisso, que os juros compostos vai trabalhar para você e vai te dar essa força, né, aliado ao tempo, para chegar no valor que você precisa. Agora, se você não traça isso Olha como... Zê aí, ó. Aí, ó, Olha a Zê. Lazia aí. O Guto tá com a gente. O Guto fez nossa mentoria também, a Lazia também, Ai, que né? legal. Então, assim, se a gente trabalha com programação, de eu vou fazer reserva e vou fazer isso sempre, né? No futuro, não muito distante, né, bem próximo, você consegue ter uma reserva para investir melhor, né? Para tirar ali onde você está reservando, seja no CDB, seja inicialmente na poupança, depois no CDB, enfim, aí para o Tesouro Direto, e aí depois você vai mesclando carteira de investimentos e criando, né, a sua independência financeira. Então, o que eu vejo é assim, as pessoas imaginando que investimento é para gente rica, né? Que investimento é para quem tem muito Então, dinheiro, tirou a palavra da minha boca, né? né? Tem, o pessoal fala assim, quanto que eu tenho que investir? Você já respondeu aí, né? Com 30, 40, quer dizer, não é só gente rica que pode investir, né? Você está mostrando aqui pra gente. Exatamente, né? Então, assim, hoje a gente tem Tesouro Direto, né? Já tem bastante tempo que a gente tem Tesouro Direto disponível, né, para o cidadão comum. E você consegue investir com 50 reais, 100 reais por mês em Tesouro Direto. Se você quiser, dá para deixar programado automático na sua conta, para já tirar da sua conta e mandar para lá todo mês. O que é muito E legal, essa porque conta, né? facilita. Para quem acho que está falando de uma conta, né? Que conta que é essa que as pessoas devem falar assim, pô, tem o banco, mas e essa conta de investimento? Onde fica isso? O que eu faço? Você Legal, ensina boa isso na sua pergunta. consultoria? Boa pergunta, né? E assim, uma coisa que a gente sempre fala é cuidado com os bancões, né? Quais são os bancões? São as grandes bandeiras de bancos que a gente tem por aí, né? Porque o gerente do banco, como o nome já diz, é o gerente do banco, ele não é o seu gerente, né? Então ele está ali para bater meta do banco. Então, muito cuidado quando você delega, né, a sua reserva financeira, o seu plano de independência financeira para outra pessoa, mesmo que seja um corretor de investimentos, tá? Então, eu sempre recomendo, olha, começa assim, mas vai estudando, vai entendendo melhor. Então, qual conta abrir? Gente, tem um monte de conta de corretoras, tá? Que estão aí com corretagens zeradas, que não tem baixíssimo custo de operação, né? Tesouro Direto não tem custo, tá? Em muitas operadoras, Tesouro Direto não tem custo, tá? É taxa zero, tá? E se você tiver conta corrente em algum banco, é interessante pesquisar alguma corretora que esteja vinculada a ele, talvez, né? Mas uma corretora, por quê? Porque se ela estiver vinculada, ela não cobra o TED para você tirar o dinheiro do banco e jogar lá na corretora. Você já ganhou aí 10 reais de TED, né? Então, existe isso também. Existem os bancos virtuais que também fazem aplicações de investimentos, né? Muitos bancos virtuais hoje já trabalham com investimentos. É uma opção, além da corretora, os bancos virtuais. Tá? Mas o que eu sugiro? Pesquisa lá, põe lá no Google as 10 corretoras
10 melhores corretoras para operar investimentos. E aí você vai fazer Legal. um comparativo de taxa, né? De modo de abertura de conta, de funcionamento. Né? Eu já testei, eu estou utilizando três. Né? Recomendo usar uma, no máximo duas. Não use três que você vai estar ali gerenciando coisas demais que não precisa. Ah, legal. Né? Então, estou utilizando três por alguns fatores pessoais meus, que até abro na mentoria para a gente comentar um pouco. É só delicado a gente falar em público assim, porque as pessoas vão tomar como regra e não é regra. Né? Então, assim, e corretora, falar nome de corretora também, não estou fazendo propaganda para nenhuma. Né? Nem desejo, assim, Não é nem né? patrocinado, Nem estou né? me patrocinando, né, para isso. Então, assim, dá uma pesquisada no Google, tem muita corretora boa hoje no mercado, sem custo, ou com custo muito baixo, que você consegue fazer muita coisa. Né? Então, primeiro, Tesouro Direto, muitas não tem taxa. Se você quiser mexer com ações, com operações diárias, que é o day trade, muitas corretoras hoje também não tem corretagem de day trade. Né? Ah, mas é isso. Aí você fala assim, mas então não paga nada? Paga. Você vai pagar a taxa lá da Bolsa de Valores, né? Você vai pagar um saldo de provisão. Né? Então tem algumas taxas que você precisa entender melhor, as pessoas precisam estudar mesmo para fazer a sua escolha. Tá? Mas vale muito a pena e saia dos bancões e vá para uma corretora, né? Ou vá para um banco virtual, né? Que não tem custo aí para você fazer investimentos. Tá? Então, se Deixa eu toda ver, vez que você... Pode falar. deixa eu ver se tem algum comentário aqui. A Cris Faria fala assim, excelente abordagem sobre o comportamento financeiro. Avaliar essas diferenças é importante mesmo. Temos os valores emocionais. O Elazi, opa, chefe, boa noite. Quem estiver chegando aí, boa noite para todos. Pode deixar pergunta aqui sobre finanças, investimento, consultoria, pode perguntar aqui que a gente responde. Eu não, deixa para o Elton responder. Isso, esse comentário da Cris foi bem na hora que a gente estava falando de comprar casa, né? Comprar carro, e é muito isso, né? Tem muita emoção envolvida. Né? Até mesmo Ô, para Elton, quem é investidor. Pode falar, Lu. as pessoas quando elas te procuram sobre questão de investimento, de poupar, como é que elas chegam em você? Qual, assim, eu preciso tudo. Como é que ela chega? Elton, me ajuda aqui, ajuda com o quê? Quais são as principais causas, assim, que te procuram para... Geralmente, ultimamente, estou sendo procurado muito para fazer dicas de investimento, né? Onde eu coloco, onde eu invisto, né? E aí eu sempre volto atrás com elas, porque não dá para responder isso de pronto, né? Primeiro, a gente Uhum. tem que analisar, mais uma vez, como eu falei no início, qual é o seu objetivo, né? Qual é a sua meta financeira. Então não dá para eu dizer, olha, invista nisso ou invista naquilo, se eu não entendo qual é o seu objetivo primeiro. Segundo, que aí é o que já está tradicional no mercado, que as próprias corretoras fazem quando você abre uma conta, é analisar seu perfil de investimento. Ah, Tá? tá. Você é mais controlado, você é mais moderado, você é mais arrojado, qual que é o seu perfil? Né? Então, primeiro objetivo, segundo perfil. Né? E só de falar de objetivo já abre um moleque de coisas que precisa balancear aí na vida da pessoa em relação a realmente como que ela se vê no futuro, né? E quais são os negócios que ela tem ou investimentos que ela tem para pagar por esse padrão de vida que ela deseja. Então a gente vai fazer um balanceamento dessas coisas para dizer assim, olha, a sua carteira de investimento pode ir por aqui ou pode ir por ali, né? Mais renda fixa, mais renda variável. Né? Então, assim, ultimamente tem sido muitas perguntas no sentido de dicas de investimento. Né? E tanto é que na mentoria a gente vai mais fundo ainda na questão dos objetivos, né? A gente vai mais fundo ainda na questão do comportamento, para depois falar do investimento. Ah, Tá? Então, entendi. a gente tem uma carga muito pesada de conteúdo em objetivos e comportamento para aí chegar com o investimento. Porque, assim, no nosso trabalho, na nossa metodologia, o investimento em si é uma ferramenta que vai te dar sustentação, que vai te dar crescimento constante, é você ter clareza do seu objetivo e ter consciência do seu comportamento para manter, né, se manter aí progredindo. Então, a partir daí, o investimento é ferramenta. Então você pega aquela pessoa, trabalha um plano de ação em cima do perfil dela, da necessidade dela, então. Exato, né? E a gente tem Ah, feito isso em grupos de mentoria, que tem dado muito certo, porque na mentoria, como é que a gente funciona? Assim como está eu e você aqui, a gente abre a câmera a todo mundo, ou lá no Zoom, ou lá no Google Meet, né?
E aí vamos todos discutir essas metas, esses objetivos, perfil, né? Potencialidades, sabotadores, né? Para que a gente possa realmente ter sustentação aí para fazer o plano funcionar. E aí, durante o processo, as pessoas já entram em ação com algumas atividades ali para elas executarem, né? Então, é uma Legal. transformação na prática mesmo em relação às finanças. Já aproveita e responde essa do Christian. Consórcio ou financiamento? Bicho, entre um e outro, consórcio. Entre os dois, faça reserva primeiro e depois você pode fazer uma escolha melhor ainda, que pode ser até o próprio financiamento, tá? Porque o que acontece no consórcio? Você tem uma taxa menor, só que você não tem uma data certa para adquirir o bem, né? Então você não pode ter pressa, né? Tem que esperar aí a contemplação. Se você for pegar consórcio para dar um lance muito alto para ser contemplado, talvez compense você fazer o financiamento, porque financiamento de curto prazo é mais barato que o consórcio. Então assim, na letra fria, né, o consórcio é melhor que o financiamento. Mas se você tem condições de fazer uma reserva primeiro, você vai escolher melhor se vai ser consórcio ou financiamento. E o financiamento pode ganhar se ele for feito no curto prazo. Tem várias promoções, a mais agora a gente está retornando, né? Meio que retornando, meio que não, né? A economia aí. Mas está surgindo muita promoção de taxas, né? De financiamento. Então, se você cria uma reserva e com essa reserva você dá uma entrada para adquirir um bem e faz o financiamento de curto prazo, e esse financiamento ele acaba sendo mais vantajoso que o consórcio, né? Então, é bem legal você analisar essas possibilidades, tá? E aí você não perguntou se é de carro ou se é de casa. Estou imaginando que é de carro, de veículo, né? Que é É. mais nessa condição aí, tá? Se for aí de um imóvel, aí já muda um pouquinho o cenário, né? Caramba. Porque aí o financiamento, né? Ele dificilmente vai conseguir ganhar do consórcio, né? Consórcio só que mesmo, consórcio também você vai ter que esperar a contemplação, né? Então são Esse, cenários diferentes. voltando um pouquinho antes, Elton, esse estudo que você fez nos Estados Unidos foi para complementar o que você já conhecia? Conta um pouco aí dessa sua jornada nos Estados Unidos, como é que foi? Isso, legal. É bom que a gente se conheceu logo na minha chegada, e na verdade um pouquinho antes da minha chegada em São Paulo, né? E você acompanhou tudo isso. E assim, Boa noite, Cátia, Maurício, boa noite. ó, o Christian acho que deu ok aí para a resposta. Então, assim, eu fui fazer o doutorado com o objetivo de pesquisar bem-estar financeiro, né? E aí a gente fez uma combinação de temas aí, bem-estar financeiro e qualidade de vida, porque a minha pesquisa foi dentro do contexto de gestão de pessoas nas organizações. Então, a minha visão era assim, será que vale a pena as empresas investirem em educação financeira? Né? Como comprovar isso? E aí comecei com alguns estudos no Brasil a respeito disso. Pesquisei muito em alguns públicos, mas também fiz alguns trabalhos em empresas privadas. Até porque eu venho também da área pública, né? Eu também trabalho no Tribunal de Contas como auditor de contas. E aí trouxe também essa pesquisa para essa área. E aí, nesse contexto do Brasil, surgiu a oportunidade de fazer o intercâmbio lá fora para conhecer como é que era esse estudo lá fora, né? Legal. A princípio eram dois locais que tinham dois centros de estudos nesse assunto. Um era na Inglaterra, né, e o outro nos Estados Unidos. Só que o da Inglaterra foi patrocinado por uma empresa e eles não aceitavam a entrada de estrangeiros na pesquisa. Então, foi barrado pela Cara, petição do patrocinador da pesquisa, né? cara, Já nos Estados Unidos era um grupo aberto, né? Só que eu não conseguiria a bolsa para ir, né? E aí eu tive que investir realmente para fazer esse intercâmbio nos Estados Unidos. Foi lá na Universidade de Rhode Island, né? Na cidade de Kingston. Fica ali, para quem tem um pouco aí de noção ali de espaço ali, fica a 2 horas de Boston, né? Que está para cima Boston, e para baixo está Nova York, né? Umas 6 horas de Nova York para baixo. Então, assim, região extremamente fria, né? Então eu saí aqui de Porto Velho, fiz a escala de São Paulo aí, o tempo que a gente morou aí, fomos para o gelo, lá em Kingston. caramba. E a pesquisa lá, Lu, era muito nesse lado que você comentou do consumo consciente. Porque assim, enquanto a minha pesquisa estava olhando o lado organizacional, a pesquisa deles estava olhando o lado de proteger o cidadão, né,
na questão financeira. Só que são caminhos que se cruzam, né? Quando você fala de consumo e fala também de bem-estar financeiro. Porque o bem-estar Então, assim, financeiro estão ligados, né? andam Estão ligados. juntos, né? Andam juntos. E o bem-estar financeiro é o resultado maior. Então, assim, bem-estar financeiro é o teu estado psicológico de você saber que domina as suas finanças, você está bem, tem provisão para hoje e para amanhã, né? E para o teu futuro, né? Então, você tem bem-estar financeiro quando você se sente dominando, né, essas condições atuais e futuras na sua vida com relação às finanças. E quando você tem consumo consciente, é um precedente, quer dizer, o teu consumo te leva a bem-estar. Então, eu trabalhei aqui no nível do resultado. E o que eu pude constatar lá é que nos estudos deles, a forma de chegar nos estudos, a forma de aplicar, estava muito próximo do que eu imaginava. E aí trouxe bastante ferramentas para eu trazer e aplicar aqui no meu estudo de fechamento, né? Então, passei 4 meses lá no grupo de estudo. Eu tive a oportunidade de fazer 3 publicações, participar de 2 congressos. Foi um grande desafio também por causa do idioma, né? Imagina, Mas, imagina. mas deu tudo certo, né? Só para ter uma ideia, Legal. eu demorei quase um mês, né? Para entender, assim, né? Ir no mercado, ir nos lugares e entender de primeira o que as pessoas falavam, né? Mas foi muito bom. E para a pesquisa em si, confirmou muita coisa em relação à técnica da pesquisa e em relação também aos conceitos que a gente estava buscando, né? Então, por exemplo, a Isa está pedindo desculpa que vai precisar sair, Isa. Que isso, né? Segue a gente lá, segue a Lu, né? Depois assiste. Depois Segue assiste o a replay gente, nosso aí. segue a Lu, que a gente está sempre postando coisas novas também. Vai estar o replay aí no IGTV da Lu, tá? E aí confirmou muita coisa em relação às técnicas e ao conceito. Por exemplo, né? No Brasil, a gente tem um termo chamado alfabetização financeira, né? Só que é um termo que soa um pouco estranho, porque a alfabetização financeira parece assim, você saber o básico, né? É igual aquela história, né, de saber assinar o nome, né? E lá fora não é assim. Lá fora a gente tem um termo chamado literacia financeira, que é justamente você dominar o conteúdo e saber aplicar na sua vida. Então não basta saber assinar o nome das finanças, né? Você tem que realmente ter o domínio, a competência para agir conforme o conhecimento, seja o nível que se tiver, para ter um comportamento positivo financeiro. Então essas e outras coisas foram sendo descobertas aí durante o intercâmbio e foi muito bom para trazer essa experiência para a nossa Sim, isso é pesquisa legal, aqui. né? Isso é legal porque quando você está lá fora, eu tive essa experiência quando eu fiz gestão de marketing estratégico lá, coisa que você vê lá, vai demorar a chegar aqui. E quando você chega com essas informações, poxa vida, você está ano-luz, né, de quem É, é, está o que aqui. eu, o que eu acho interessante, Lu, é que realmente tem um grupo pequeno ainda no Brasil com esse nível, né, de discussão. Tem um grupo muito bom na Federal do Rio Grande do Sul, né, e na Universidade de Santa Maria, né? Tem um grupo muito bom em São Paulo, na Mackenzie também, além da USP, né, onde eu fiz doutorado. Então, cheguei a fazer, inclusive, 2 disciplinas com a turma da Mackenzie durante o doutorado. Legal, Turma legal. excelente, né? Inclusive o professor Denis, que foi uma referência para mim, que é um parceiro também. A gente sempre troca Bacana. ideia. E, inclusive, agora ele fez agora o pós-doc dele lá na Inglaterra, né? Que era onde eu deveria ter ido de primeira, né? E, assim, tem um grupo pequeno ainda discutindo isso nesse nível no Brasil. E a minha discussão, como eu disse antes, ela é para trazer para dentro das empresas essa abordagem no seguinte sentido, e foi comprovado isso no estudo, de que mais bem-estar financeiro é muito mais efetivo do que eu trabalhar diversas e várias ações em qualidade de vida. Porque qualidade de vida tem várias vertentes. Então, se eu trabalho bem-estar financeiro, eu sou mais efetivo em resultado. E outra coisa que mostrou a pesquisa é que se eu trabalho bem-estar financeiro, eu sou mais efetivo em aumentar a produtividade das pessoas em todos os níveis, né? E isso se transporta para fora da empresa também. Então, se eu tiver com o meu bem-estar financeiro ok, né, positivo, eu vou trabalhar melhor nos meus projetos, eu vou ter uma rotina melhor, eu vou me relacionar melhor com as pessoas, né? Então, assim, isso transborda o ambiente da empresa, mas na minha pesquisa ali, na minha pesquisa, o ambiente era empresarial,
para trazer isso para a discussão da gestão de pessoas e demonstrar que vale muito a pena investir em bem-estar financeiro, em educação financeira dentro das organizações. Não, com certeza, porque com esse momento de pandemia, se as pessoas tivessem esse conhecimento valiosíssimo que você tem, as pessoas não estariam com dificuldade, não estariam tipo, chorando com o governo lá por causa dos R$ 600, né? Então, acho Isso. que, né? Então, esse tema, eu falei assim, não, tem que chamar o Elton de alguma forma, o horário dele, para com o pessoal aqui, meus seguidores, porque as pessoas acham que só rico, só gente que tem muita grana que pode ir lá É. investir, multiplicar o seu dinheiro. E obrigada de novo aí pela presença aí. Não, que isso, fica à disposição para te marcar próximas aí. Parece que o nosso tempo também está esperando ali em cima, né? Deixa eu ver como é que tá o nosso tempo. Vamos ver nosso Não, tempo aqui. ainda tem um tempo ainda, né? Não, tem bastante ainda, tem bastante. É. Mas assim, então estamos à vontade, pessoal. Quem quiser perguntar também, fica à vontade aí, né? Enquanto a gente vai batendo papo aqui para alinhar bastante esse assunto e aproveitar o nosso tempo aqui. Mas, Lu, uma coisa interessante nisso tudo, né? Você que está tanto no meio do esporte, quanto está no meio empresarial, quanto está no meio do pessoal autônomo, né? É essa visão realmente de que essa questão financeira, ela está disponível, ela está acessível para todos, não é só para quem tem muito dinheiro, não é só para quem já tem, não é aquela velha história de que quem tem vai ter mais, não, quem não tem pode ter. Né? O que falta é a gente buscar a fonte certa. Né? Tem muita gente hoje trabalhando muito conteúdo em área financeira nas redes sociais. Né? Só para citar alguns, né, que vocês podem seguir. Tem o Primo Rico lá, né? Tem a Nath Arcuri, né? Tem o próprio Serbasi, que ele vem de uma linha mais tradicional, mas que tem melhorado bastante, e eu gosto muito Sim. do conteúdo dele também. Né? E além de outros e outros que estão aí debatendo esses assuntos, né? E não se prendam, né, numa abordagem, mas estudem, né, outras abordagens, outras pessoas, para ver aquilo que faz mais sentido para você. Porque, como eu disse no começo aqui, não é questão do certo ou errado. A questão é aquilo que agrega mais em relação ao seu objetivo. E a gente precisa ter muita clareza disso. Né? Então, hoje, o que eu tenho muita tranquilidade de falar sobre esse assunto é que eu não sou de pregar verdades absolutas. Eu sou de falar o seguinte, olha, qual é o seu desejo? O que você quer de verdade? E dentro disso, como que a gente vai alinhar suas ações para você chegar lá? Né? Porque no final das contas não é a economia, não é o presidente, não é o ministro da Fazenda, né? Não sou eu, né? É você que vai construir o seu caminho, é você que vai construir sua jornada. Né? E Porque, nesse caminho. nesse, porque assim, você está falando uma coisa que é verdade. Porque assim, eu conheço muitos autônomos, empresários, que assim, eles ganham muito bem, só que não sabem administrar bem o dinheiro deles, né? E aí eu fico pensando nessa questão que você está falando. As pessoas não é ensinada, não tem essa informação para poder ter uma reserva de emergência, ter uma até mesmo começar a investir. Parece que essa Sim. palavra investir parece uma coisa de outro planeta. É, então, assim, é uma dica para quem quer começar. Primeiro, tenha clareza das suas metas financeiras. Estipule para você mesmo suas metas de 90 dias, pelo menos três. Né? Três é um número bom. Também não pode ser muito, que você tira o foco. Você não tem foco de energia, né, para produzir resultados. Então, três metas de 90 dias, que a gente trabalha muito também na nossa mentoria. E três metas de 3 anos. Né? Essas de 90 dias, você vai renovar elas de 90 em 90 dias, até você chegar nas de 3 anos. Mas você precisa ter clareza se essas são realmente as três metas que você mais deseja para esses 90 dias. Né? E aí é muito importante você ter radar sobre isso, tá controlando. Né? Por exemplo, olha ali a minha parede. Né? Tá, ali tem as minhas Ah, metinhas ali para eu estar monitorando se eu estou na direção certa, se eu estou executando minhas legal. ações. Né? É até bom de comentar sobre isso, ensinar sobre isso, eu gosto bastante, porque eu também vou me colocando nessa condição, né? De estar reforçando isso para mim mesmo, de estar trabalhando o meu comportamento também nesse sentido. Então, a gente acaba se ajudando muito nesse ensino, né? Tanto ensino quanto aprendo, né? Nesse lado aí das finanças,
principalmente Qual que é a comportamento. faixa etária? Qual que é a faixa etária das pessoas que te procuram para mentoria? Boa pergunta, Lu. Ultimamente, esse ano, que eu tenho retomado mais forte esse trabalho, até porque a gente está com um pouco mais de flexibilidade, né, em teletrabalho, agora tem sido de 30 a 45 anos, tá? Tá mais nessa faixa etária. Tem gente que foge, né, um pouco da regra aí, mas tá mais concentrado de 30 a 45 anos. E nessa fase a gente vê justamente pessoas que têm renda estabelecida, né, e que não estão vendo o dinheiro sobrar, né? Não estão vendo o dinheiro sobrar. E justamente por quê? Comportamento, né? A gente precisa voltar atrás um pouco, mensurar um pouco a questão dos objetivos, comportamentos, o que você fez até hoje para mudar daqui para frente. E aí a gente vai em cima realmente desses comportamentos que favorecem, vai em cima das metas e estabelecemos atividades práticas para a pessoa já partir para a ação. Então aqui na live você mostrou que pessoas com qualquer idade, a partir dos 18 anos, já pode começar a investir, certo? 18 anos ou 16? Certo, certo. 18 anos ou 16? Que 18, pode investir. 18. 18, né? O que mais que você colocou aqui em relação a consórcio ou financiamento? O que mais você citou aqui da questão Questão da não é nem corretora, né? das Corretora. corretoras, exatamente. Deixa eu ver como é que está o nosso tempo aqui. Deixa eu ver se dá para você falar mais um pouquinho. Leandro entrando, Marcos. Aí eu queria que, para você ir finalizando, Elton, falar um pouco como é que é a sua mentoria, se está aberto aí, para as pessoas que estão Legal, Lu. assistindo aí. No momento, a gente não tem turmas abertas, né? Nossa mentoria ela foi encerrada o quarto grupo semana passada. Foram 4 grupos esse ano de mentoria. Né? A mentoria é um processo que realmente é um processo mais personalizado, porque a gente abre realmente a conversa, né, franca com cada participante e cada um contribui. E vira que meio que uma consultoria do grupo com ele mesmo, né? Também, em Legal. algumas partes. Então é um processo muito rico, é um processo que eu também aproveito para aprender bastante, né? E a gente está com essa mentoria fechada nesse momento. A gente está com a agenda para lançar no início de agosto uma versão desse conteúdo da mentoria num curso online, num treinamento. Né? Ele não vai ser a mentoria, vai ser um treinamento. Como ele vai ser Legal. gravado, a gente está colocando mais conteúdos ainda dentro dele, que é justamente o conteúdo dos treinamentos presenciais que eu já venho ministrando. Então ele vai migrar Legal. para o online. Então a mentoria por enquanto está fechada, mas fico à disposição. Se a pessoa quiser saber um pouco mais como funciona, é só chamar no direct aqui no Instagram que a gente conversa um pouco, né? Para Legal. conversar. O Tem uma Marcos Felipe está perguntinha mais aqui, ó. Tem uma perguntinha mais aqui do Alize. Elton, fala um pouco sobre as crenças negativas sobre dinheiro. Vamos lá. legal. Acho que dá para responder, né? Dá sim. Só falando um pouquinho antes do Marcos Felipe falando que a bolsa é a bola da vez. De fato, Marcos, agora sim, tem que ter conhecimento, tá? Não dá para ir no que os outros dizem da bolsa. Né? Tipo, sabe, agora do momento é fundo imobiliário, agora do momento é as startups. Cuidado, né? Estude mais, né? Para investir com mais domínio, né? Porque bolsa é risco, né? Para você dominar mais, tem que conhecer mais. Elazir, sobre crenças negativas, né, como a gente já conversou bastante aí no nosso treinamento e na mentoria, e é bom que você traz essa pergunta para a gente compartilhar com todo mundo, que é o seguinte, né, gente? Se você puxar na memória aí, o que você pode lembrar de frases que você já ouviu sobre dinheiro quando você era criança? O que você pode lembrar do seu convívio familiar, como é que era, como é que as pessoas lidavam com o dinheiro ao seu redor, né? Por exemplo, no meu caso, a minha mãe solteira, né, 3 filhos, né, e ela, né, fez de tudo aí para criar e dar boa educação para todos nós. E qual que é desse ambiente, né? O que que eu trouxe para minha vida adulta? Eu trouxe para minha vida adulta que eu tinha que trabalhar muito para ter dinheiro. E isso é uma crença negativa. Por quê? Porque trabalhar muito não está correlacionado diretamente com ganhar muito dinheiro. Se fosse assim, a diarista seria a mais bem paga do mundo, né? Porque ela trabalha muitas horas. Mas não é isso, né?
horas trabalhadas não é igual mais dinheiro. Agora, se você colocasse trabalho inteligente com mais alavancagem financeira, talvez, né? Então, crença negativa é o que você traz, né, na sua bagagem de experiências familiares, ambiente, né? O que as pessoas diziam ao seu redor a respeito de dinheiro, o que você acabou trazendo, né, como regra na sua vida sobre dinheiro. E eu tive que desconstituir essa crença minha de trabalhar muito para ter dinheiro, para começar a trabalhar de forma mais inteligente, né? Com trabalho inteligente eu posso ter mais resultado. Então eu mudei de trabalhar muito para ter dinheiro, trabalhar de forma inteligente para ter mais resultado. Então, essa mudança, que pode parecer simples e banal, não é. Isso muda radicalmente uma série de comportamentos e atitudes em relação às finanças, né? E de você não ficar se sabotando. Porque o que eu fazia, como eu acreditava que eu tinha que trabalhar muito para ter dinheiro, quando eu tinha dinheiro, eu me sabotava gastando tudo, pagando isso e aquilo, né, antecipadamente. E aí, o que eu precisava fazer para ter mais dinheiro de novo? Trabalhar mais ainda. Então, eu entrava num ciclo aí vicioso de sabotagem minha mesmo, né, que me levava sempre a trabalhar mais. Eu já cheguei a ter 4 empregos ao mesmo tempo, né? Isso já faz algum tempo, claro. Isso foi lá por meados de 2008, por aí, né? Mas era muita coisa. Era muita coisa. E eu vivia nos altos e baixos, né? Vivia fazendo parte daqueles clubes de fidelidade, né? Chamado SPC Serasa, né? Clube exclusivo aí para poucas pessoas, né? E eram muito altos e baixos, assim. Então, assim, o que você precisa fazer para identificar isso? Precisa analisar realmente quais são as origens das suas crenças, quais são as crenças que você carrega ainda até hoje e que estão travando o seu crescimento, né? Então, sempre que você esbarra em alguma coisa do seu comportamento que não te deixa evoluir financeiramente, pode ter certeza que tem uma crença escondida aí por trás que precisa ser resolvida. Deixa eu ver se tem aqui. Olha a minha cachorrinha aqui passando embaixo da mesa aqui. Deixa eu ver aqui. A bolsa é a bola da vez, você respondeu. Eu tô falando por estudo é tudo, mas a aversão aos riscos acaba sendo uma crença negativa. Exatamente. Negócio é ter moderação nos dois lados. Cátia e Maurício. O negócio é ter E moderação nos dois lados, exatamente. eu estou entendendo que é o lado do risco, né, e do estudo, né? É isso, talvez. Eu não entendi bem, né, o complementando dos dois ali, mas é Uhum. assim. Pegando o do Marcos, é assim, Marcos, todo investimento que você não tem conhecimento, ele é extremamente arriscado e ele tende a dar errado, né? Não importa se é um risco da operação, estou falando um risco da pessoa que não conhece, né? Então, por exemplo, você vai investir em ouro. Se você não conhece, até ouro dá prejuízo, né? Porque se você investir em ouro achando que vai investir no curto prazo, talvez você pegue uma curta de baixa, né? E aí você não conhece o mercado, você vai tomar prejuízo, né? Então, que mitiga, né, o que controla o risco é o seu conhecimento. Só conhecimento resolve? Não. Aí vem o comportamento também. Porque existem muitos investidores que se sentem extremamente conhecedores da matéria e por excesso de autoconfiança se arrebentam também, né? Então, nada melhor Então, que fazer o curso a mentoria do Elton aí para entender cada detalhe desses segmentos aí. isso. Elton, eu Então, sei que o assim, nosso tempo aqui é curto. Deixa eu ver aqui. obrigado. Depois o Instagram derruba a gente aqui. Deixa eu ver se tem mais, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. O Maurício falando é isso mesmo. Vamos aprender a investir com o Elton, multiplicar o nosso dinheiro com juro composto. Olha o Nicandro entrando aí. Boa noite, Nicandro. Aí, chegando na saída. Chegando na saída. Elton, eu queria que você deixasse aí uma mensagem para o pessoal que está aí na quarentena, deixar suas redes sociais e caso alguém queira participar da sua consultoria aí, pode deixar aí à vontade aí os seus contatos. Legal, gente. Como eu falei, a nossa mentoria está encerrada, né? Está fechada agora. Nós temos a previsão de abertura da turma online, né? E fique à vontade para entrar em contato pelo Insta aí no direct, para a gente trocando ideia, tirando dúvidas, né? E alinhando aí outras questões a respeito das suas finanças pessoais. Agora, o seguinte, dica para o pessoal em relação à quarentena,
já comece o seu estudo da sua independência financeira agora. Não tem melhor momento para isso, né? Ah, vou esperar a quarentena passar para pensar nas finanças. Não, não pensa nisso. Pensa em resolver já e definir seus objetivos agora, né? Ah, eu não posso... Quando eu estiver, né, fora da quarentena, eu vou criar uma reserva financeira. Não, cria agora também, né? Cria com R$ 20, com R$ 50, vai fazendo suas aplicações para criar sua reserva financeira. Se você cria, primeiro, clareza de objetivo, um conhecimento, né, inicial na matéria para você começar a investir, né, e cria sua reserva financeira desde já, vai ter uma pessoa que vai ficar muito feliz daqui a 3 anos, como a gente colocou, né, meta de 90 dias e meta de 3 anos. Vai ter uma pessoa muito feliz daqui a 3 anos. Essa pessoa é você mesmo, se agradecendo por ter começado agora, se agradecendo por ter se colocado em ação para ter sua reserva financeira, para ter clareza de objetivos, né, e para ter esses hábitos aí financeiros para te levar realmente na sua independência financeira, tá bom? E nesse caminho, daqui a 3 anos, conta comigo, né, desde agora, para a gente trilhar essa jornada juntos, né? Fica meu contato aí no direct também, e a gente vai conversando, né? E Legal. aqueles que desejarem serão muito bem-vindos na nossa nova turma de agosto do treinamento online. Elton, Obrigadão, Lu. cara, Obrigadão mesmo, muito viu? obrigada. Obrigada, eu que agradeço você estar aqui passando essa informação valiosíssima, pelo amor de Deus. As pessoas precisam disso mesmo e, mais uma vez, gratidão aí pela ter aceitado o convite, que sua hora vale ouro hoje, né? Mas obrigada mesmo Estamos mais uma chegando. vez. E quem está aqui, ó, obrigada a quem participou. Compartilha, tá, gente, essa informação sobre educação financeira, que é muito importante. E é isso. E fique ligado aí nas redes sociais que vai ter mais novidades. Elton, beijo na Valeu, gente. esposa, Obrigadão. beijo na família. Valeu. Beijão. Tchau, tchau.